E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao RuiosCast, tá certo? E aqui, hoje, temos uma pessoa muito especial, tá bom? Ele é pai, pastor e líder. Estamos com o pastor Ilquias, né? Um homem muito abençoado. Amém. E estamos gratos por ter o Senhor aqui. Amém. Prazer é meu. Amém. Então, ó, a gente vai fazer umas perguntinhas para eles, que a gente colocou lá nos nossos stories, tá? Então, você aí que respondeu a nossa caixinha, a sua pergunta vai estar aqui, tá certo? A primeira pergunta, pastor Ilquias, é como foi o momento em que o Senhor sentiu o chamado para o ministério e com quantos anos? Olá, pessoal. Saúde, paz, prosperidade para todos vocês. Obrigado por esse convite. Sempre me fazem essa pergunta. Alguém sempre tem a ideia que filho de pastor já nasce pastor, mas não foi meu caso. Na realidade, na minha casa, tanto a minha irmã quanto o meu irmão, eu tenho uma outra irmã mais jovem, faz parte da minha liderança junto com o marido, mas a Thalita e o Wilbert na minha casa, eles iniciaram o ministério antes de mim. E eu nem achava que tinha vocação ministerial. Com 14 anos fui jogar futebol, depois voltei, fui para a faculdade. E quando a ficha começou a virar, é quando eu comecei a ajudar alguns colegas numa célula na minha casa. E eu percebi que estava funcionando. E a vida desses caras começaram a transformar. Eu recebi uma profecia no ano de 2005, quando eu morava em Santos. Eu fui fazer uma visita na nossa cidade, estava eu, um colega meu, amigo meu, Jonatas, o Neném, irmão da missionária Andréia de Santos. Eu recebi uma profecia e o profeta falou que eu tinha um ministério diferente, mas a minha própria casa, a família, não sei o meu pai e minha mãe, mas a família, o contexto de amigos, acreditava que era para me voltar a jogar futebol. E eu achava que era isso também, não me imaginava ser pastor e viver tudo aquilo que eu tenho vivido nesse tempo. Então, quando começou a virar essa chave, foi quando eu comecei um trabalho de célula na minha casa para ajudar alguns amigos e nesse momento as coisas começaram a acontecer. Eu fui para Juiz de Fora, fiz um tempo de escola de pastores, aprendi muito, mas ainda a ficha não tinha caído para essa realidade ministerial. Então foi quando começou a ter um certo resultado dentro de casa, numa célula, e funcionou na vida dos discípulos e colegas que eu percebi que eu tinha essa vocação ministerial. Graças a Deus. Então foi por meio da célula? Foi numa célula que eu comecei a perceber. Eu já tinha feito outras células, tinha feito célula em Juiz de Fora, nesse período de escola de pastores, mas assim, a ficha ainda não tinha caído como caiu quando eu voltei para casa e alguns amigos que já tinham aprontado comigo, já tinham feito algumas coisas erradas comigo, agora começaram a, de certa forma, me ouvir, a andar comigo e a gente percebeu mudança na vida deles também. Foi quando eu comecei a falar com a minha família, com Deus, realmente eu tenho um chamado de Deus para isso. E desde então comecei a lapidar e correr atrás daquilo que o Senhor tinha para minha vida. Amém. A próxima pergunta é: qual foi o maior desafio que o Senhor enfrentou no início da sua jornada? O maior desafio que eu enfrentei foi saber lidar com o meu histórico negativo na minha juventude. Foi o maior desafio. Tive um problema muito sério emocionalmente falando e espiritualmente falando também, por causa de consequências de pecado. E o maior desafio para mim foi saber lidar com isso, porque na igreja tem convencidos e tem convertidos. E alguns convencidos que tinha na igreja na época ainda não dava crédito, e com toda razão, à minha conversão genuína. E eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, por causa da minha reputação, por causa do meu histórico, por causa de tudo aquilo que eu havia feito na minha adolescência e na minha juventude. Então foi muito desafiador para mim esse processo, esse momento de não ficar na defensiva, de não ficar ali, de certa forma, sempre querendo justificar o que eu fiz no passado, ou até atacando pessoas porque me criticavam. Foi muito desafiador para mim. Até eu aprender a lidar, que eles tinham direito de pensar, realmente, será que o Ilquias mudou? Até eu aprender que isso fazia parte, foi muito difícil para mim, mas saber que era da igreja, estava ali comigo, andava comigo e não dava crédito o suficiente. Então foi muito desafiador para mim nos primeiros momentos, esse olhar de desconfiança. Mas depois eu aprendi a lidar com isso. Até hoje eu me deparo com um olhar de desconfiança, mas hoje eu sei
lidar mais facilmente com isso. Mas isso no início foi bem desafiador para mim. Você acha que até hoje ainda existe essa rejeição? Existe. Jesus passou por essa situação. Jesus, um dia, os discípulos chegaram perto de Jesus com um discurso daquilo que eles falavam sobre quem era Jesus. E Jesus disse: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Se houve gente que ousou chamar Jesus de chefe dos demônios, ou Beelzebu, quanto mais a gente. Então existe sim essa desconfiança. Billy Graham passou por isso, ou é moralmente, ou se trata também do ministério, ou como se diz, uma diferença de pensamento teológico. Sempre há essa desconfiança, infelizmente. Então a gente tem que saber lidar com isso. Eu aprendi a lidar com isso. É claro que eu ouvi algum dia que fez toda a diferença para mim, eu me aproximo e me relaciono melhor com quem tem disponibilidade de sentar na mesa. E tem gente que não quer nem sentar na mesa, mas faz parte, a desconfiança faz parte, a gente tem que continuar e saber para quem que a gente está correndo. Se você está correndo para Jesus, esse olhar de descrédito, de desconfiança não vai te parar. Vai acontecer, mas não vai te parar. Sim, muito importante isso nos dias de hoje, né? Eu vejo muito isso no ministério em si das pessoas que estão começando agora, né? Porque elas já vêm de um passado, então pode ser que isso aconteça na vida delas também. Com certeza. Paulo passou por isso também, né? Paulo, existe aí uma discussão do que seria o espinho na carne de Paulo, mas o texto deixa bem claro sobre esse espírito que esbofeteava o rosto dele. E nós cremos que é esse espírito de acusação, porque foi um homem que perseguiu a igreja de uma maneira terrível, e agora aquele grupo que ele perseguia, ele lidera esse grupo, ele faz parte desse grupo. Então isso aconteceu com outros e vai acontecer com a gente também. É o que eu disse no início, é saber para quem a gente está fazendo e correndo e continuar a fazer. Não olhar para trás não, porque o diabo tem essa mania de querer nos acusar, de lembrar de outras coisas, e querer falar sobre a sua reputação, o seu histórico, mas é continuar, é firmar naquilo que o Senhor tem, no propósito e ir para cima, que Deus vai dar graça e sabedoria para a gente conduzir o ministério. Amém. Então já fica aí de olho aí todas as dicas e conselhos que o pastor Ilquias está falando para vocês. Amém. Quais são os valores que o Senhor acredita serem essenciais de uma liderança eficaz? Top, hein? Quais são os valores que eu acredito ser essenciais para uma liderança eficaz? Existe muitos, como se diz a palavra, receitas para o sucesso da liderança. Só que uma das coisas que me preocupa muito é o padrão que estabeleceram para o sucesso de liderança. Se nós olharmos para esse padrão que existe hoje, eu falei um pouquinho sobre isso ontem. O padrão de uma pessoa bem-sucedida é isso, é aquilo, ele tem que ter essa conquista, ele tem que ter aquela outra conquista. Então o apóstolo Paulo e os demais apóstolos ficariam para trás nessa corrida. Sim. O que eu creio ser essencial é você ser humilde, você dar uma resposta àquilo que Deus quer para a sua vida, amar a sua família, amar a palavra de Deus, temer a Deus acima de todas as coisas e não andar num padrão que o ser humano estabeleceu para você. Se você sabe que você é humilde, reconhece que é falho, que precisa da misericórdia, da graça, da compaixão do Senhor e só quer fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai conseguir realizar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, o essencial, eu acredito que é o temor a Deus, saber reconhecer seus erros, ser autocrítico. Isso é importantíssimo para quem está iniciando essa caminhada de liderança. Mas nesse autocrítico que o senhor falou, só dando uma puxadinha, não seria algo excessivo, né? Seria algo com base na palavra. Com base na palavra. Cuidado. Eu creio que o excessivo é quando a pessoa para. Se ele parou, é excessivo. Eu não vou fazer porque eu sou ruim. Eu não vou fazer porque eu não tenho a pegada, eu não tenho a chamada. Eu já sofri muito tempo com isso, porque não parece, mas eu sou extremamente tímido. Sou muito tímido. E eu não tenho a pegada, eu não sei falar, eu sou do interior, eu sou matuto. E tudo isso. Mas daqui a pouco eu percebi que isso estava me paralisando. Então,
você tem que ser autocrítico, mas quando você perceber que essa autocrítica está fazendo você fugir daquilo que Deus tem para a sua vida, isso já é excessivo, já não é bom, não é produtivo. Agora, seja um autocrítico que sempre deseja melhorar, fiel ao Machado. Eu posso ser um homem de Deus melhor, eu posso aprimorar esses dons que o Senhor me deu, eu posso avançar, eu posso fazer mais, eu posso dedicar mais. Aí sim, isso é válido. É porque a boa parte das pessoas nem isso tem. E muito menos aceita que outros lhe digam a respeito disso. Agora, se parou, eu não quero mais, estagnou, eu não vou mais andar porque eu ouvi uma crítica ou porque eu não sou bom o suficiente. Ninguém é bom, Deus é bom, nós não somos bons, Deus que é bom, é a graça e a misericórdia dele. Então você tem que ser autocrítico para avaliar o seu comportamento e não aquilo que Deus te entregou. O que Deus te entregou é genuíno, é poderoso, e se Ele te entregou, Ele conta o que você vai fazer, então faça. Então é confiar naquilo que o Senhor me entregou E fazer. Amém. O próximo é: qual é o maior desafio da igreja nos dias atuais para o Senhor? E como a gente pode enfrentá-lo? São muitos. Qual é o maior desafio? São muitos. Mas eu creio que um dos que está mais latentes nos dias atuais é a dificuldade de sentar na mesa com quem pensa diferente. Essa é a maior dificuldade que eu percebo. Ele pensa diferente. Não estou falando de doutrinas que são essenciais. Eu estou falando de doutrinas que não são essenciais. A dificuldade de sentar na mesa com quem pensa diferente sobre teologia, entendeu? Quando eu falo isso nessas teologias também que nós temos perturbado, prosperidade, coach, da libertação, não estou falando isso. Mas tem gente que ele simplesmente rompe com o outro irmão porque ele não fala em línguas. Entendeu? O outro rompe com o outro irmão porque ele não usa terno. Mesmo porque... Desculpa. Não sei problema. Por não pensar igual, né? Entre irmãos, um ali não pensa meio que igual que o outro, aí já vai... A igreja daquele irmão é a parede preta, não, o outro tem o inário, o outro é o worship, o outro é corinho de fogo. Então, cada um anda na fé que tem. E pronto. O meu pai brincava comigo, eu falava com ele: meu pai, que música estranha é essa, pai? Aí ele falava comigo: quando chegar o seu tempo, eu vou lembrar disso. E chegou. A minha filha ouve, tem um rapaz chamado agora José Júnior. Sim. Acho que é José Júnior. A gente foi para São Paulo, ela toda hora pegava meu celular, José Júnior. Eu falei: Sofia, eu tô com sono e eu vou dormir. Eu não vou conseguir ouvir mais essas canções desse José Júnior, não. A não ser uma que tinha uma Yeshua, que era legal, as outras eu tava sonolento e tal. Pai, é lindo, é lindo. Aí na hora que eu coloquei as minhas músicas, não, pai, credo, não tem jeito de mudar. Então é assim, são gerações diferentes, tempos diferentes. E tem gente que não consegue lidar com isso, com essa situação tão simples. Então eu creio que a maior dificuldade nossa hoje seja uma das, mas é sentar na mesa com quem pensa diferente. E voltando a repetir, eu não estou falando sobre doutrinas essenciais, tá? Outra doutrina essencial a gente não pode abrir mão, realmente. Mas tem coisa que tem que usar cadeira, não, tem que usar banco. Tem que ser branco a igreja, não, tem que ser preto. Tem que ter isso, aquilo outro. Não, isso é insignificante. Exato. Como foi para o senhor agora, partindo mais para a liderança, como foi o senhor se tornar líder de jovens nacional? O senhor esperava isso e quando foi? Se o senhor tem uma data aí que possa nos revelar? Na verdade, todo o projeto do ICB Jovem, pelo menos eu falo do que eu tenho entendimento de quando começou, foi com o pastor Juliano, lá em 2008, por aí, 2008, se eu não me engano. O pastor Gil, lá de Brasília, um amigo querido. O apóstolo Doriel chamou ele para esse desafio e ele chamou o pastor Israel, que depois me convidou para fazer parte desse desafio, junto com o pastor Anderson Mapa, o Alex, que era um jovem lá de Brasília, muito querido também. E começou os movimentos com jovens, a gente teve alguns lugares,
Depois, com o passar do tempo, não foi possível continuar esse projeto. O pastor Israel Palarone assumiu logo depois deu uma esfriada novamente, e nós estávamos nos Estados Unidos, eu estava com o apóstolo e com o bispo Palarone, a gente estava comendo com alguns pastores. Foi quando eles começaram a conversar novamente sobre isso, sobre essa situação de começar um trabalho com jovens, levantar novos vocacionados no Brasil. E em Santos, uma vez a gente reunida na casa do bispo Palarone, alguém brincou lá, o Ilquias foi trabalhando na liderança do ICB Jovem, tal, isso e aquilo outro. E isso foi crescendo, até que tanto o apóstolo, o bispo Palarone, me convidaram para estar na liderança do ICB Jovem. Eu falei, na época até com o bispo Palarone, falei, bispo, acho que já passou meu tempo, careca, barba branca, já tenho filho adolescente, pastor de igreja local, mas eu sou obediente aos meus líderes e assumi esse desafio. A gente tem muito o que fazer, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo já no Brasil. Estamos aqui no interior do Rio Grande do Norte, viu o que Deus está fazendo aqui, sim, conversando com o pastor Davi, que daqui a pouco vai estar com vocês. É muito incrível tudo isso que Deus está fazendo. Eu estou, assim, velho, na hora que eu percebo a maneira de vocês se comunicarem, as redes sociais, essas pegadas. Preciso me atualizar, mas que bom que o Senhor nos deu uma equipe boa, tanto na nossa região, nós temos uma galera legal, nos estados onde eu tenho ido e aqui também, e eu tenho certeza que nós vamos nos ajudar mutualmente. Então foi assim que começou esse desafio de CB Jovem. Lá atrás, com o pastor Juliano, eu fiz parte dessa equipe, depois tive com o pastor Israel um período, a ida do pastor Israel para os Estados Unidos ficou assim, meio que parado por um tempo, e quando a igreja decidiu reativar esse ministério, fui convidado pelo apóstolo e pelo bispo Palarone, e eu falei, bora para cima. Eu achava que estava meio velho, mas vamos para cima com tudo. Vamos nessa, né? E agora, puxando um pouquinho dessa pergunta, quais conselhos o senhor daria para um jovem que está começando a liderar? Está começando a liderar. Persevere, continue, ande, principalmente o quem quer fazer. Quem não quer fazer vai ficar para trás mesmo. Você só precisa dos disponíveis. E não reclame. Comece com 1, com 2, com 3, com o que você tem em mãos, que daqui a pouco você vai lapidar essa galera e vocês terão uma grande rede de jovens, uma igreja abençoada, com ministérios. Andar com quem não quer é desgastante, é cansativo e tira sua paz. Agora, estar com quem está disponível, pode ter 2, 3, 4, mas se ele está disponível, ele alimenta a sua alma com alegria, renovo, e você faz acontecer. A minha mãe falava assim, Ilquias, na minha época da juventude, nós fazíamos conferências de jovens com 3 jovens, 5 jovens, 6 jovens. O congresso, né, que tinha da mocidade na época. E ela falava que o pastor dela falava assim, vamos receber a grande, poderosa mocidade da Casa da Bênção. Aí daqui a pouco entrava 6 jovens, 5 jovens, 4 jovens. Mas isso entrava na alma deles de uma maneira tão especial que eles sentiam que estava abalando tudo. E por causa disso eles punham para quebrar. E a minha mãe é de Conselheiro Lafayette, talvez não tenha no Brasil uma cidade que enviou tantos pastores para o Brasil na Casa da Bênção como essa cidade, Conselheiro Lafayette. Ela é conhecida por isso. E quando você ouve essas histórias, você entende o porquê. Não tinha tanta gente no período dela, como teve em outros momentos. Mas quando eles ouviram isso do seu pastor, vamos receber essa grande mocidade, ou do seu líder de jovem, aquela empolgação, o ânimo, fazia toda a diferença. Agora, se o líder ele já começa querendo não começar, desanimado, não vai acontecer. Então persevere, continue, lembre para quem você está fazendo, por quem você está correndo, o que vai acontecer. Daqui a pouco vai vir 1, 2, 3, Deus vai enviar. Quando enviar, você começa a delegar algumas coisas a eles, começa a planejar algo para os jovens. É fazer. A gente só tem que fazer. A gente já tem a liberação da parte de Deus, então a gente só tem que fazer. Amém. Até eu estou pegando esses conselhos. Amém. Qual foi a maior experiência que o senhor teve com Deus até agora? A maior experiência que eu tive com Deus até agora?
tive muitas experiências com Deus, fantásticas. Mas uma que eu sempre conto foi, eu tinha 17 para 18 anos, eu estava passando um problema muito terrível, existencial, problemas emocionais. Eu já contei esse testemunho em alguns outros lugares. E foi um negócio tão terrível, porque eu sou do interior, como eu disse para vocês ontem. E do interior eu brinco que Perdões é o Big Brother da roça. E eu sofri algumas acusações tão terríveis, e com razão, porque eu havia aprontado mesmo, mas foi tão punk, tão pesado para mim na época, que eu não tinha base, não tinha maturidade, que eu tentei tirar minha própria vida. E eu falei assim, eu vou tirar porque eu estou atrapalhando meu pai, estou atrapalhando a igreja local, está sendo terrível. E nesse dia que eu pensei seriamente sobre isso, eu tive uma experiência com Deus que eu senti alguém perto de mim. Eu senti como se alguém estivesse me puxando. Eu estava numa rua da minha cidade, num lugar, e eu senti essa experiência. Quando eu senti isso, eu sentei na rua ali onde eu estava, comecei a chorar. E depois a igreja tinha um propósito de oração 5 horas da manhã. Eu brinco com o pessoal que há tragédias que te impulsionam para o seu destino profético. E essa foi uma dessas situações, um negócio chato que aconteceu comigo, mas que eu comecei a orar muito, e foi uma das experiências poderosas que eu tive com Deus naquela época. Eu tive várias outras experiências, mas essa me marcou muito, porque eu estava decidido a acabar com a minha vida. Eu queria, por causa do histórico que eu estava deixando, mágoas em irmãos dos meus pais, e eu tive essa experiência com Deus, de sentir Ele bem perto de mim. E a partir daquele momento, até hoje eu falo, Senhor, eu não sou merecedor disso, não sou merecedor daquilo, e eu vejo o cuidado dele comigo em tudo. Tanto ao fechar as portas, quanto a abrir as portas também, o cuidado dele nessa caminhada, nesse desafio de ser discípulo de Jesus. Ontem o Senhor falou aqui na nossa conferência, né, sobre que muitas das portas que estão fechadas, é Deus também fechando elas. Uhum. E às vezes a gente quer abrir elas, né? Uhum. Então, não tem como, porque Deus fechou e pronto. Justamente. Então, sobre essa experiência, é muito incrível. Estou aqui extasiada com essa experiência. E é muito importante ouvir do Senhor, porque muitos filhos, né, que já nascem na casa, já nascem no berço evangélico, pensam que nunca vão passar por isso, ou que isso é o fim, e não pensa que não tem forças para continuar. Então, está sendo muito edificante ter o Senhor falando tudo isso pra gente. Acredito também que vai edificar muitas pessoas que vão assistir isso, né, que estão assistindo. Então, para finalizar agora, a gente só vai ter mais 2 perguntinhas, tá certo? Então, se o Senhor pudesse deixar uma mensagem para essa nova geração, né? O Senhor pode deixar, e para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, qual seria? Agora é a nossa vez, é o nosso tempo, é a nossa geração. Paulo passou e marcou a geração dele, foi obediente àquilo que Deus tinha para ele. Eu estou falando dos tempos bíblicos, mas os apóstolos, né, fez aquilo que o Senhor esperava deles. A nossa igreja, temos homens maravilhosos. O nosso apóstolo Doriel de Oliveira, que está na glória, passou e deixou a marca, um legado. Nosso apóstolo Jair, bispo Alarone, bispo Paulo, bispo Jaime, bispo Daniel, deixa eu ver se eu esqueci, o bispo Sérgio Afonso, que já está na glória com o Senhor também. Todas as nossas autoridades, né? Esses homens de Deus. É duro, mas um dia nós vamos perder eles. Só que eles foram fiéis àquilo que Deus os chamou e os convocou para fazer. Então, agora é a nossa vez, é o nosso tempo, é o nosso momento. A igreja está fazendo 60 anos e nós estamos nesse momento de transição. E o Senhor nos chamou para esse tempo, para esse momento. Então seja fiel a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tem momentos que vai ser difíceis, mas é só perseverar. Esses homens também que eu acabei de dizer, passaram por momentos difíceis, mas perseveraram. Eu lembrei do nosso missionário Paulo Roberto Rezende, foi um discipulador, um homem querido, que deixou um legado extraordinário. E nós não podemos anular aquilo que eles nos ensinaram. Agora é a hora nossa de pegar e fazer acontecer. Sim, eu lembro até que eu fui para uma convenção e o pastor missionário Moisés falou que a nossa geração era a geração de carregar a lenha
que eles estavam carregando fogo e teriam pessoas que também iam carregar o fogo, né, depois de um tempo. Então, é isso, é a nossa vez de continuar o legado que a gente está deixando. O nosso momento. Então, o que o Senhor acredita que Deus está falando na igreja neste tempo? Que Deus tem passado para a nossa igreja? Você fala no sentido geral. Ok. No sentido geral, eu creio muito que o Senhor está preparando a sua igreja. Todos os grandes avivamentos, o que antecedeu esses avivamentos, foram momentos difíceis. Nós vivemos um momento de glória maravilhoso, de liberdade, de avanço, de multiplicação na igreja brasileira e na igreja mundial. Só que eu creio que nesses dias o Senhor está nos levando a entendimento daquilo que vai acontecer nesses últimos dias e que, biblicamente falando, será um desafio para a igreja. Então, eu creio muito que o Senhor permite certas coisas acontecer para nos preparar para esse grande último avivamento e último tempo que nós vamos viver. Então, eu creio muito nisso, eu sinto isso, que Deus está preparando, porque o conforto, de certa forma, traz um desleixo, o conforto, de certa forma, ele traz um relaxamento. E a minha geração, a geração de vocês, não foram desafiados como os nossos pais foram desafiados na fé. Mas eu percebo que o Senhor vai permitir, e Ele já tem falado isso com a gente nesses dias, e nos preparado para aquilo que está por vir. Eu creio que vai vir um grande avivamento, uma onda de avivamento, de crescimento, uma explosão, mas que para isso o Senhor vai nos preparar para lidar com as portas fechadas, para lidar com a perseguição, por mais que no nosso nível, no Brasil, que esteja longe, o Ocidente está longe do que acontece no Oriente Médio, no Ocidente e outros lugares, mas Deus, eu creio que nesses dias Ele está nos levando, nos preparando, o entendimento que eu tenho, para algo mais genuíno, algo mais ortodoxo. E para isso acontecer, a gente vai ter que deixar um pouco esse ambiente de conforto. É um evangelho muito confortável que está sendo pregado aí em alguns lugares por alguns líderes. Muito amor e pouca justiça. Muito autoajuda e pouco autossacrifício. E eu creio que o Senhor está nos levando para esse entendimento nesses dias. Amém. Foi muito bom esse tempo, foi muito precioso para mim, para todos que estão aqui, tá certo? Amém. Quero agradecer ao Senhor por ter topado isso, por estar aqui presente. E eu creio que Deus vai derramar muito mais nessa noite, né? Amém. Nesse final de tarde. E é isso, quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Valeu. Então, tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.